Olá, meu nome é Anete Guimarães e eu gostaria de dividir com vocês um assunto potencialmente polêmico. Vale a pena investir tanto em educação hoje em dia? As pessoas que têm sucesso estão fazendo isso? Eu tenho ouvido muitas críticas à educação superior ou à ausência de necessidade. Mas o que exatamente está sendo dito? Para nós abordarmos esse problema, eu vou começar com uma cena do seu cotidiano. Você vai atravessar a rua. Tem um carro à distância. Dá tempo de você chegar ao outro lado antes do carro chegar? Você pode não parar para fazer esses pensamentos. Você automaticamente olha, calcula a distância, a velocidade e o tempo que o carro vai levar para chegar a esse ponto. Calcula também a distância que você tem a percorrer, sua velocidade e o tempo, e em frações de segundo você calcula e decide que dá tempo sim. E faz. E faz isso milhares de vezes ao longo do dia. Mas não é só essa decisão, muitas outras. Mas também é o motivo, por exemplo, de que uma criança de 4 anos, menos de 4 anos, seja atropelada. Porque ela não tem maturidade neurológica para calcular o tempo da mesma maneira que você. Por isso, quando ela observa o carro, ela não consegue fazer esse cálculo. Ela depende então do sinal para avisar que ela pode passar ou não. É diferente. E tudo isso tem a ver com o cérebro. Vamos observar isso. Este é um computador de última geração. Vale em torno de 180 mil. Mas o que ele realmente pode fazer nesse momento? Absolutamente nada. Porque apesar de ser uma máquina maravilhosa, de intenso valor, muito poderosa, não tem nenhum programa instalado. E sem nenhum programa instalado, ela é totalmente ineficaz. Não produz absolutamente nada. Poderíamos até dizer que nós temos uma bela pilha de sucata. Mas e o potencial? O potencial é isso, um potencial. Mas essa máquina só demonstra o seu valor no momento em que ela começa a processar informação. Ela começa a realizar tarefas, trabalhos, que irão facilitar imensamente o seu cotidiano. Mas para isso, ela depende de uma programação. Primeiro, um programa básico, que permita para ela interconectar as suas várias partes. Depois, um programa específico para processar um tipo específico de informação. E cada vez que você for realizar uma tarefa diferente, você precisa acrescentar o programa correspondente. E eu sinto dizer que a base de todos esses programas é matemática. Mais especificamente um ramo da matemática, mas a matemática em geral é essencial para que essa máquina funcione. Toda a sua programação gira em torno dessa linguagem, que para muitas pessoas é considerada hermética. E é aí que mora o nosso problema maior. Nós fazemos uma analogia constante entre o cérebro e o computador. E eu vou lhe dizer, está absolutamente correto. O cérebro é uma máquina infinitamente mais poderosa do que essa que nós mostramos. Uma máquina capaz de coisas inimagináveis. Mas, da mesma maneira, esta pilha de sucata precisa de uma programação. Essa programação é essencial para conectar as partes. E esta programação tem como base a matemática. Como assim?
Nós aprendemos de maneira inconsciente a informação que precisamos para calibrar a máquina. E toda essa informação é baseada em conceitos matemáticos. Por exemplo, o bebê vai experimentar. Ele não tem noção de distância, ele não tem noção de peso, a cor, e ele começa então a processar. Processar o quê? Um conceito matemático chamado teoria dos conjuntos. Porque a base da nossa programação é uma questão de lógica, que é a matemática utilizando palavras. Mas como assim teoria dos conjuntos? Vamos ver, nós temos um conjunto, esse conjunto A, e ele tem alguns elementos. E nós temos aqui o conjunto B, com elementos diferentes. O que é que nós podemos dizer a respeito desses dois conjuntos? É que nenhum elemento de A pertence a B, e nenhum elemento de B pertence a A. E então, nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Olha, mas isso é óbvio. Sim, mas é um conceito matemático. Mas se um único elemento de A também fizer parte de B, nós estabelecemos uma relação. Existe uma interseção entre esses dois conjuntos. Significa que um dos elementos pertence aos dois conjuntos. Pode ser mais de um. Ou todos os elementos de A fazem parte de B, mas nem todos de B fazem parte de A. Peraí, tá me confundindo. Não. Você faz isso todo o tempo, mesmo sem ter consciência. Como aquele cálculo que você fez para atravessar a rua. Física pura, da melhor qualidade. E você atravessa a rua sem problemas a maior parte da sua vida. Da mesma maneira você faz com os conjuntos. Quando você analisa, isso é igual, não, isso não é a mesma coisa, isso não tem nada a ver. Tudo isso que você está dizendo faz parte da teoria dos conjuntos que você aprendeu de maneira inconsciente. Mas toda programação inconsciente ou rodando em off, às vezes apresenta alguns bugs, defeitos na programação. Por isso, quando nós nos tornamos conscientes dos conceitos matemáticos, nós fundamentamos mais. Nós aprofundamos a capacidade da nossa máquina de processar. É como se você tivesse um programa básico rodando e acrescentasse um programa superior, um programa mais eficiente, um programa que integre melhor os aspectos da máquina. É isso que você faz quando se torna consciente desses conceitos matemáticos. E isso faz com que você acione uma capacidade superior, que é a lógica consciente, ou vulgarmente chamado processos racionais superiores. Então, sim, você depende de uma coisa. O que exatamente? Conhecimento. O conhecimento melhora o desempenho da sua máquina. Mas é aí que mora o problema. Conhecimento é alguma coisa que nós adquirimos de maneira inconsciente, como nós escrevemos, a partir da infância, ao experimentarmos, tentativa e erro, e vamos construindo o chamado programa básico. Mas conhecimento, ele também pode ser transferido. Nós podemos nos aproveitar da experiência de outra pessoa. Quando a sua mãe diz, cuidado que está quente, você faz uma primeira experiência e depois você pergunta para ela, está quente? E aí você não repete a experiência de se queimar. Ou seja, você está aprendendo através da experiência de outra pessoa. Depois que você confia nessa fonte de conhecimento, você passa a respeitar determinados limites, porque você confia na informação. Da primeira vez que alguém falou a respeito de uma instituição para facilitar a aquisição de conhecimento, várias pessoas comentaram, mas Platão foi aquele que realizou, foi a famosa academia. A proposta inicial da academia era que pessoas que detivessem o conhecimento transferissem para as novas gerações para facilitar, acelerar, tornar mais eficiente esse conhecimento, a produção do conhecimento. Porque em vez de começar do início, você se aproveitaria das experiências anteriores já realizadas e aumentaria a dificuldade. A proposta era essa, produzir conhecimento com mais facilidade. E durante muito tempo esta foi a proposta das academias ou instituições de ensino. Produzir conhecimento, facilitar a produção do conhecimento, desenvolver talentos e principalmente desenvolver a capacidade
de criar conhecimento. E a base é matemática. Analisar informações, comparar informações, valorar as informações, 50%, 30%, percentagem, juros compostos, mas também informação, a totalidade, a parte, comparações. E também a geometria, trajetórias, faz parte, vão se cruzar, são linhas que se conectam ou são totalmente divergentes. Linhas de pensamento. Você ouviu essa frase muitas vezes, linha de pensamento. A sua linha de pensamento, o que é uma linha? E elas são divergentes, ou convergentes, ou paralelas, totalmente opostas. Tudo isso é matemática. São conceitos que você aprendeu muitas vezes de maneira inconsciente e que não tem noção que está usando sistematicamente ao longo da sua vida. Mas, se você quiser melhorar o seu desempenho, uma das propostas é tornar-se consciente dessas relações matemáticas entre informações. Porque, não se engane, o seu cérebro funciona a partir de conceitos matemáticos. Nós temos uma rede neural que depende da sincronicidade de movimentos neuronais, de velocidade. Ao mesmo tempo, neurônios diferentes criando uma rede. Tudo isso é matemática. Ou seja, a base do funcionamento da sua máquina de pensar são conceitos matemáticos. Quando nós nos tornamos conscientes desses conceitos, nós facilitamos o acesso à informação, a relação entre a informação, a utilização da informação e mesmo a criação de nova informação a partir de informações precedentes. Tudo isso é matemática. Por isso, quando nós treinamos a criança a utilizar conceitos matemáticos, com exercícios de lógica, exercícios em que ela tem que adestrar a sua capacidade de aprender informação, nós estamos desenvolvendo conceitos, estruturas neuronais que vão dar a facilidade para ela utilizar essa lógica em qualquer área do conhecimento, como, por exemplo, um relacionamento interpessoal. Vale a pena eu investir nesse relacionamento? O retorno que tirarei disso é positivo ou negativo? Mas se você não tem a menor consciência desses valores, você vai depender de experiências anteriores, totalmente. E não vai poder se beneficiar da análise matemática da conveniência ou não de aprofundar essa relação. Porque não se engane, é tudo matemática. Então, aprender matemática na infância é importante? Posso afirmar mais, é essencial. Não porque você vá utilizar esta matemática na sua profissão, você pode ser um advogado, mas porque estudar essa matemática vai desenvolver os circuitos cerebrais que vão lhe permitir ser um grande advogado, criativo, capaz de novas visões de coisas que já aconteceram, porque você compara, analisa, quantifica com excelente precisão. Isso é essencial. Por isso você já deve ter ouvido falar, muitas pessoas com curso superior vão trabalhar para aqueles que têm educação financeira. Peraí, eu já ouvi isso. O que significa então que não é importante estudar? Não. É porque você não está tendo uma noção exata do significado da palavra. Existem alunos do curso superior. O que são alunos do curso superior? São pessoas que assistem aula. É isso que é um aluno. É aquela pessoa que assiste aula. Então existe o aluno e existe uma outra figura chamada estudante. Ué, não é a mesma coisa? Absolutamente. O aluno é quem assiste aula. O estudante é quem estuda. E qual a diferença? Uma diferença fundamental, e o professor Peirce, que escreveu um livro interessante sobre o aprendizado, um grande professor. Ele falou a respeito dessa diferença, mas eu vou aprofundar no sentido neurológico da diferença. O aluno é aquele que assiste aula, e a maior preocupação do aluno é não faltar à aula e realizar as provas. Isso, prova.
porque a prova lhe dará o almejado diploma, que é aquele papel que garante que você tem um curso superior. O estudante tem uma outra preocupação. Para o estudante, o objetivo é o conhecimento. Ah, mas ele vai fazer prova? Sim, mas a prova para ele tem uma função diferente. A prova é um teste para saber se ele aprendeu. Se ele supera o teste, significa que ele detém esse conhecimento. Mas espera aí, é a mesma coisa? Não. O objetivo do aluno é passar na prova. Passou na prova, está resolvido. O conhecimento é irrelevante. Para o estudante, não. O conhecimento é essencial e a prova é apenas uma das maneiras de saber se você já aprendeu o conhecimento. Então, eu faço uma brincadeira normalmente com algumas plateias sobre quem tem o diploma do 2º grau. A maioria. E aí eu pergunto, se eu aplicar uma prova neste momento, no Enem com todo o conteúdo, você passa? Se você não passa, você tem o diploma do 2º grau, mas não tem a competência do 2º grau. Você não tem o conhecimento necessário para afirmar que você possui o 2º grau. Você tem só o diploma, mas não o conhecimento. E isso se repete em diversas profissões. Muitas pessoas detêm um diploma, mas não detêm o essencial na vida prática, que é o conhecimento. Então o que acontece? Mesmo tendo diploma, ele não é capaz de realizar as tarefas propostas porque não detém o conhecimento. E aí, antigamente, você usava o seu diploma para adentrar a vaga e tinha que aprender na prática o que fazer. Só que as coisas estão mudando. As coisas estão muito velozes. A competição aumentou e, diante disso, algumas empresas não podem perder tempo para te treinar em coisas óbvias. Ela quer alguém que saiba o conhecimento proposto, que saiba realizar. Ela não quer alguém com diploma, ela quer alguém com conhecimento. Então, as pessoas que se preocuparam em adquirir o conhecimento e não apenas os papéis, passam a ter vantagens. E hoje em dia está mais fácil verificar se a pessoa possui ou não o conhecimento. Afinal, as redes estão permitindo que você tenha acesso às realizações que a pessoa tem. E com isso você possa verificar na prática se ela tem ou não o conhecimento. E não vai depender apenas de um papel que tem perdido o valor. Mas peraí, como assim? O que acontece é que quando a instituição de ensino foi proposta, ela tinha o objetivo de produzir conhecimento. Então ela trabalhava o elemento que adentrava essa instituição para que ele desenvolvesse as ferramentas para deter o conhecimento que lhe chegava, transformar e criar novo conhecimento. Mas ao longo do tempo a proposta da instituição de ensino mudou. E infelizmente, em muitos casos, a proposta não era mais produzir conhecimento, e sim adestramento. Eu sei que é uma palavra forte. Adestramento é o que você faz com os cães? Exatamente. Então você pega um animal e começa a adestrá-lo, que significa fazer com que ele realize truques de maneira eficiente, rápida, respondendo a ordens verbais. Então, você utiliza algumas técnicas, por exemplo, reforço positivo e mesmo até o negativo, né? Toda vez que ele realiza a tarefa que você quer, no tempo que você quer, obedecendo a ordens verbais, você o recompensa. E quando não acontece, você o pune. E com isso, você vai fazendo com que ele aprenda. Vamos ser mais específicos. Com que ele memorize determinados comandos, determinadas respostas apropriadas a esses comandos e fazer isso rápido. Isso chama-se adestramento. E se nós podemos fazer isso com um cão e diversos animais, nós podemos fazer isso também com seres humanos. Nós podemos adestrar uma criança para inúmeras tarefas muito mais complexas do que um cão. Nós podemos adestrar para coisas que parecem mágicas, mas que não passam de adestramento.
quando você memoriza determinadas ordens, memoriza determinadas sequências, mesmo que complexas, e faz, repetindo o que você viu fazer ou ouviu que deveria ser feito. Isso é apenas adestramento. Conhecimento é algo diferente. Compreensão é quando você assimila a informação, a torna sua, transforma e a utiliza de maneira apropriada nas circunstâncias ou numa circunstância totalmente nova, porque o conhecimento lhe permite mudar a informação e adaptá-la a novas circunstâncias. O nome disso é criatividade. E a criatividade é própria do conhecimento. E ela não vem com o adestramento. O adestramento pune aqueles que não obedecem às ordens. O adestramento depende da uniformidade. Depende também da conformidade. Depende também de uma apreensão passiva do conhecimento. Porque se você não obedecer, se você não obedecer rapidamente, se você não obedecer rapidamente e sem questionar, não vai ser eficiente. Você vai atrapalhar a aula. Você não vai ter o mesmo progresso, porque você vai travar muito o processo e você não se adapta muito bem. E o pior é quando você é convencido de que você não tem a capacidade. E aí muitas dessas pessoas que são apaixonadas pelo conhecimento não se adaptam aos bancos escolares de adestramento e passam para a marginalidade. Saem da faculdade, fazem cursos, analisam cursos e acabam até criando coisas que elas testam com grande sucesso e têm um desempenho espetacular na vida prática. E se propõem a ensinar. E aí algumas pessoas que estão condicionadas ao adestramento resolvem comprar aquele curso que vai lhe oferecer uma vida milionária porque funcionou com ele. E com você, com certeza, vai funcionar. Porém, não é bem assim. Porque se você está acostumado ao adestramento, o que você quer é uma fórmula. E aí você vai repetir essa fórmula. E pode até dar certo no início, quando não tem muitas pessoas concorrendo. Mas no momento em que a concorrência aumenta, o que acontece? Aplicar fórmulas já batidas não é mais eficaz. Aí, o que sobrevém é o talento. E o que é a coisa do talento? É a capacidade de adaptar esse conhecimento a momentos novos e diferentes. Ou seja, você pega a fórmula que você recebeu e muda, melhora ou adapta ao seu talento, à sua capacidade, às suas circunstâncias, e aquilo que começou como uma fórmula pronta se transforma numa coisa totalmente original. Porque você adaptou o conhecimento à sua realidade, às suas capacidades e se tornou um artista. Porque é isso que um artista faz. Ele pega alguma coisa comum e torna extraordinária. E o extraordinário não é nem porque ela é diferente, mas é porque ela se encaixa perfeitamente em você. Isso é utilizar o conhecimento de maneira autônoma. Isso é compreender. Então não basta uma fórmula mágica de sucesso se você não é capaz de compreendê-la. Mas espera aí, então como algumas pessoas conseguem? É porque existe um segredo. Você pode até sair de uma instituição de ensino tradicional que se baseia no adestramento, mas você vai precisar de programação básica. E é muito comum se você pega esses jovens talentos autodidatas e existe um comentário recorrente. Você precisa ler muitos livros. Quantos? Muitos livros. E não são só sobre os assuntos propostos, muitos livros. Mas espera aí, isso faz o quê? Lembra que nós falamos sobre aquela maneira inconsciente de apreender programação? Quando você começa a ler muitos livros, você começa a alimentar a sua máquina com dados. Dados que em determinados momentos podem se interconectar. Então, dados,
e de repente você consegue fazer a ligação entre muitos dados. Então a matemática que você aprende na infância te dá a estrutura e a lógica. Livros que você lê lhe dão dados, lhe dão informação. Sem informação não há criatividade, porque na verdade criatividade é interconectar informações diferentes de maneira original. Mas isso só é possível se você tiver informação básica. Sem programação básica, infelizmente, nada é possível, porque você apenas vai repetir fórmulas já batidas ou experiências práticas que alguém fez e você está apenas repetindo. Então, sinceramente, você não aprendeu. Você apenas foi adestrado numa nova maneira de fazer as coisas. Então, se o seu objetivo é ter sucesso, você precisa desenvolver sua programação básica. Você precisa aprender a pensar de maneira lógica. E como eu posso fazer isso se eu não aprendi? Comece agora, enquanto é hoje, porque nunca é tarde para começar. E nós estamos vivendo um momento em que a informação ela está gratuita e centralizada. Então você não depende mais de alguém que não sabe a informação e está repetindo alguma coisa sem nenhuma convicção. Você pode procurar os excelentes e aprender do começo, do básico, para desenvolver a sua capacidade de analisar os conjuntos. Espera aí, conjunto é elemento, conjunto, interseção, contém, está contido, aquelas coisas básicas. Porque existem relações entre informação muito simples e são acessíveis se você pensar sobre isso. Então, é verdade, talvez um curso superior não te leve onde você quer ir, não porque ele não valha alguma coisa, mas é porque você não o possui. Como assim? Você pode ter até um diploma, mas você não detém a competência que, teoricamente, esse diploma iria lhe dar. Porque a competência vem do conhecimento. E o conhecimento permanece em você para ser utilizado no momento que você precisar. Então, larga a mão de ser aluno e comece a ser um estudante. Que aí sim, o sucesso com certeza vai chegar para você. Muita paz. Olá! No momento em que você está assistindo essa série, nós somos 160 mil inscritos, graças a você. Porque você gosta do nosso conteúdo, porque você se interessa. Mas se você conseguir 6 amigos para se inscrever, nós podemos nos tornar 1 milhão. E com isso, terá muito mais relevância e alcançará um número muito maior de pessoas que talvez se beneficiem desse conteúdo tanto quanto você. Por isso, vamos começar. Arrume os amigos, se inscreva no canal e vamos caminhar para 1 milhão de inscritos e trabalhar ainda mais para que a informação flua, para que a informação beneficie você, para que nós possamos crescer. Muita paz!